perseverança é a casa do Senhor, onde há esperança para resgatar o amor. Hoje eu posso sorrir, hoje o sol vai clarear, Jesus virá. Se todo mundo cantar a mensagem da paz, vai iluminar o coração do rapaz, e a menina vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Vai ver o sol aparecer e a lua também, não deixa escurecer. Se Deus criou o céu, a terra, o homem, seu pensamento, eu não posso esquecer de agradecer. Deixou pra eternidade. Agradeço a água, o fogo, a terra, o ar e o vento, e a grande energia deste momento, energia deste momento.
para poder te dizer: perdão, meu Senhor, não compreender tudo que disseste sobre a luz da razão. Jesus, meu irmão, eu não podia entender. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho, nesse profundo mergulho eu não iria voltar. Do mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou, ao mundo eu quero gritar. No meu coração tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, eu poder me fortalecer. No meu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Estava mergulhado na vaidade e no orgulho, desse profundo mergulho eu não iria voltar. Do mar das ilusões o teu amor me tirou, minha visão limpou, ao mundo eu quero gritar. Do meu coração tua morada vou fazer, pra quando eu me sentir sozinho, no teu amor, no teu carinho, poder me fortalecer. No meu coração, para sempre irás morar. Quando a tristeza me envolver, angústia querer me vencer, conforto em ti irei buscar. Já faz tempo eu sinto tua presença, ó Mãe. Lembro que menino eu te chamei, mas a vida veio e fez pra longe me afastar. Eu sei, mas teu amor soube esperar meus erros e eu voltei pra ver teus olhos a perguntar por que eu demorei. E a vida veio novamente, Mãe. Mares com tormentas, furacões. Gritei por teu nome, então tu me falaste de Jesus. Salve, Santa Maria.
Uau! Boa noite, meus amigos. Boa noite, quem está em casa. Boa noite, quem está aqui, quem está nos outros salões nos assistindo, quem está nos assistindo no celular, na televisão, na internet. É sempre uma alegria enorme que a gente possa se encontrar. Opa! É uma alegria enorme que a gente se encontre em noites como as de hoje. Eu estava ouvindo essa música, o nome dessa música é da Adriana e do Paulo, uma música linda, né, chamada Pequenas Coisas. Eu me lembrei de uma história que eu ouvi essa semana a respeito de um pastor que foi visitar um grupo onde ele, de alguma maneira, foi recebido lá, e naquele grupo eles tinham lá um voto de que eles eram muito frugais nas suas refeições. Então o café da manhã dele era um cafezinho assim, muito simples, era um copo d'água e um cafezinho muito magro, e ele acabou ficando chateado com aquela história. Puxa vida, né? Venho de tão longe para fazer uma pregação, para falar um pouco aqui para esse povo, só me servem um copo d'água. E ele ficou bravo com aquilo, né? E saiu e discutiu com todo mundo, com os assessores dele ali. Puxa, só um copo d'água, só um copo d'água. E nisso ele pegou, saiu, e naquela mesma manhã ele foi convidado para visitar um hospital. E aí ele entrou num quarto do hospital, e lá no hospital tinha uma pessoa, né? Ele foi fazendo ali suas bênçãos, abençoando um, abençoando o outro, e ele entrou num quarto que tinha uma pessoa que estava com câncer aqui, né, na garganta, e ele percebeu que o estado daquele doente era um estado muito avançado, que provavelmente iria a óbito e não iria demorar muito. Então ele se chega perto dessa pessoa e pergunta assim: meu amigo, o que eu posso fazer por você hoje? Aí ele falou assim: que eu consiga beber um copo d'água. Então, quando a gente começa a enxergar pequenas coisas que nós temos na nossa vida, é importante que a gente realmente comece a valorizar o lar, a casa, o automóvel, o dia, como esse dia espetacular que mais uma vez Deus nos deu para que nós pudéssemos continuar na nossa jornada de aprendizado e de crescimento. Gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos então começar com a nossa oração. Deus, Deus, Deus. Este é o momento em que nós queremos entrar em sintonia contigo. E nada melhor que entremos em sintonia com o coração de Deus, para que Ele possa neste instante, através de nossos benfeitores espirituais, representando a força de Jesus, entrar em nosso coração. Lembramo-nos de Jesus, quando Ele visitou aquele local, junto ao poço de Siloé, e ali havia um paralítico, que há mais de 38 anos se encontrava ali, porque diziam que haveria determinado momento em que as águas começavam a ficar revoltas, e que se ele conseguisse se banhar, sendo o primeiro naquelas águas, que ele poderia ficar curado. Mas há 38 anos ele tentava, e nunca que ele conseguia chegar, porque sempre havia alguém que se antecipava e chegava antes. Mas aquele dia era um dia diferente, porque Jesus visitou aquele local, e se dirigiu a ele naquele instante, e perguntou: queres ficar curado? E ele responde: sim. Jesus não pergunta: podes ficar curado? Pergunta: queres ficar curado? Ele responde: sim. E Jesus então faz com que aquele homem, independentemente de entrar na água,
levante-se e ande. Senhor Jesus, somos nós nesta noite que nos colocamos e nos lembramos na figura daquele homem que queria ficar bem, que queria ficar curado, que queria se levantar, que queria viver sua vida com sua família, com seus amigos. E nós, Senhor, nesta noite queremos em verdade que da mesma forma que o Senhor levantou aquele homem, que o Senhor nos levante agora dos nossos problemas, das nossas enfermidades, dos problemas que tantas vezes batem às portas de nosso lar e de nossa casa. Senhor, nós queremos ser curados, então auxilia-nos a partir de agora, para que possamos nos erguer, Jesus, da inércia que muitas vezes nos faz ficar prostrados, aguardando que Tu hajas em nós, que nós possamos, Jesus, agirmos por nós próprios, para que de maneira dinâmica, positiva, nós possamos definitivamente receber a Tua visita, para que ela possa nos curar e nos salvar. Somos todos, Senhor, amigos e familiares da Casa Perseverança, que se juntam nesta noite, erguendo suas mãos, Senhor, para que o Teu olhar nos alcance uma vez mais, e que na mensagem de hoje, que durante o passe de libertação de nosso companheiro Tinho, logo mais ao final, que nós possamos, Senhor, receber definitivamente aquilo que precisamos, se não para nos curar definitivamente, mas sim para transformarmos a nossa vida a partir de agora, a fim de que o Senhor possa nos soerguer, fortalecendo-nos sempre e nos abençoando. Abençoa, Jesus, a cada um de nós, representantes de um lar desta noite. Ilumina o nosso coração e os nossos passos, porque em Teu nome, mais uma vez, é que rogamos, Senhor, sê conosco neste dia, dando-nos a bênção e a permissão para que em Teu nome nós possamos iniciar o nosso trabalho, a nossa palestra de hoje. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Eu gostaria de chamar para a nossa tribuna, nosso companheiro, nosso irmão, escritor, psicólogo, terapeuta, nosso querido William Sanches, que nos trará a mensagem de hoje. Viu, William? E a gente ainda fica na expectativa para saber qual a mensagem que você nos trará hoje. Espero que seja, como sempre, como só ia acontecer, uma mensagem positiva de esperança e de amor. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Sempre. Boa noite. Olha, tem uma frase de Jesus muito interessante, que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, o Tadeu, nosso querido irmão Tadeu, já fez uma abertura interessante sobre a nossa maneira de olhar a vida, como conduzir os problemas, como enfrentar os desafios que nós estamos passando. Mas quando a gente encontra essa frase, parece que a gente até tinha combinado antes, né? Alguma coisa. E não foi. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Levanta a mão quem já passou algum desafio esse ano. Nós estamos em março ainda, deixa eu só ver em volta aqui, deixa eu ver. Vamos ver, olha a sua volta, levanta. Tem gente que levantou os dois braços. Só esse ano, está acabando março, calma. A vida são degraus de uma mesma escada. Nós estamos num processo evolutivo. Então, imagina que a nossa vida
são degrauzinhos de uma mesma escada, mas cada aflição, cada desafio que vamos passando, e a gente viu brincando um pouco que todo mundo ao teu lado já viveu alguma aflição, algum desafio esse ano. E eu sei que muitas pessoas entraram aqui hoje dentro dessa casa abençoada, sentindo uma dor no coração. Muitas pessoas vieram porque perderam um ente querido, porque estão com problemas financeiros, outras com pessoas com enfermidade em suas casas, ou que vieram até aqui com as suas dores físicas e emocionais, buscar um acalento, buscar uma paz na vida, uma paz para o teu dia, uma noite que se quer, que possa dormir e colocar a cabeça no travesseiro e descansar. É interessante que cada um de nós tem uma história, e cada um de nós está num degrau da tua própria vida. A gente vive num mundo com pessoas em todos os níveis evolutivos, e a gente tem a oportunidade de conviver com pessoas e de ver os vários tipos de evoluções, até algumas que nós reprovamos, até algumas que nós olhamos e falamos, meu Deus, mas que absurdo que a gente tem visto no mundo e que absurdo que a gente tem visto os seres humanos fazendo. E coisas que nos assustam muito. Basta a gente ver o número de feminicídio que tem crescido muito no Brasil, a violência contra os animais, né, que a gente tem visto muito pela internet, vídeos. Eu mesmo postei um vídeo essa semana falando sobre isso, sobre um cachorrinho que está deitado numa calçada e uma mulher de dentro do quintal, de dentro do portão dela, joga uma panela de óleo quente no cachorro. E aí quando a gente olha aquilo, você fala assim, mas para quê? O cachorro estava só dormindo ali na calçada, E aí eu lembro de uma frase do Chico Xavier, que ele dizia assim, os anjos estão para nós, assim como nós estamos para os animais. O que nós nos esquecemos muitas vezes é que esses anjinhos, eu falo porque eu tenho 6 gatinhos em casa, né? E eu, quando achei que estava resgatando eles da rua, eu achei que eu estava resgatando eles, é que eu não sabia que eles é que estavam me resgatando, porque como eles me ajudam, como eles me amparam emocionalmente, como eles me dão amor, é de um resgate que eles é que estão me ajudando todos os dias, né? Eu achei que eu que estava ajudando quando peguei um deles da rua, depois o segundo, depois o terceiro, que quem é que tem gato sabe como é, né? Essa cor eu não tenho, vamos pegar mais um, a gente só tem 5 em casa, cabe mais o 6º. A gente sabe bem do que eu estou falando. E eles nos dão muito amor. Amor incondicional. Amor sem limites. Amor que não olha a sua conta bancária, não olha a roupa que você veste, não olha o carro que você dirige. A gente tem a prova disso quando a gente vê na rua pessoas que estão em situação de rua e que aquele cachorrinho vai acompanhando ele, mas com amor. Vai tentar se aproximar ou falar mal daquele homem para você ver. Ele não está olhando a conta bancária, ele está olhando o amor. Então a gente tem muito que aprender com todos os animais, com a natureza e uns com os outros. Por que a gente, quando olha para pessoas humanas como nós, que ainda cometem essas atrocidades, e a gente ainda se choca muito? A gente acostumou dividir o mundo entre bem e mal. Eu gosto de pensar de um jeito que são pessoas que conseguiram encontrar a luz e pessoas que ainda estão vivendo numa sombra, numa escuridão. É como se ela tivesse com a lâmpada dela apagada, é como se aquele mal que ela estivesse fazendo, ela não conseguisse iluminar o caminho dela por algum motivo. E aí eu lembro de novo de uma frase do Chico, dizendo que cada um de nós é uma flor de luz. E se cada um de nós puder ser uma flor de luz por onde a gente anda, a gente pode espalhar e a gente pode iluminar o caminho de muita gente. E principalmente iluminando o nosso caminho. E aí, preparando a palestra hoje, eu anotei uma frase, além dessa frase de Jesus, eu peguei uma passagem em que Chico Xavier diz uma das frases mais conhecidas e mais divulgadas dele, que muita gente conhece, que é quando ele diz, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo
enfim. No meio dessa frase, é uma coisa tão interessante para a gente, que é a palavra recomeço, né? Recomeçar. O recomeçar significa morrer e nascer no mesmo segundo, no mesmo instante. E quando a gente decide recomeçar em algum campo da nossa vida que está doendo, em algum campo da nossa vida que está fazendo mal, a gente decidiu parar com aqueles hábitos antigos e a gente começa a construir um caminho novo. Recomeçar não é errado. O errado é a gente ficar tentando consertar o passado. Lembra que a vida são os degraus de uma mesma escada. Se eu fico olhando para trás o tempo todo, tentando consertar aquilo que eu fiz, eu fico gastando a energia que eu tenho agora para consertar alguma coisa que já aconteceu e não tem mais como voltar atrás. Mas eu posso fazer diferente hoje com a cabeça que eu tenho, com a consciência, com a luz que eu consegui trazer para mim. Então, ser espiritualizado, ter consciência das coisas, é você trazer para a tua mente aquilo que você sabe que é certo, aquilo que você sabe que não é legal. Isso a gente entra na ética, a gente entra na moral. Ética é um conjunto de regras da sociedade, moral é aquilo que tem dentro de nós. É aquilo que nós fazemos mesmo quando não tem ninguém olhando. Aliás, se você quer saber quem você é de verdade, examine os seus pensamentos enquanto você está sozinho, enquanto você está só com você. E se trabalhe para melhorar esses pensamentos. Se eles são negativos, se eles são mais pessimistas, eu consigo olhar para o meu pensamento. E eu consigo recomeçar diferente, ou seja, eu consigo me reprogramar. A mágica da nossa mente humana, e eu sou tão apaixonado pela mente humana, é que a gente pode se reprogramar quando a gente se torna consciente. O Espiritismo nos ajuda muito a entender as questões da nossa ética, da nossa moral, da nossa filosofia, do nosso bem maior, da nossa evolução, da lei de ação e reação. Eu poderia passar a noite inteira fazendo uma lista de tudo aquilo que nos ensina para que a gente possa ser seres humanos melhores. O Espiritismo não nos proíbe nada, mas nos mostra um caminho bom a seguir, nos mostra uma maneira melhor de sermos com a gente, com quem está na nossa casa, com a sociedade e com todo mundo que a gente se envolve, com o mundo que nós estamos inseridos. E principalmente para onde nós estamos indo. Ou seja, o que eu faço de mim, o que eu faço dos meus pensamentos, dos meus hábitos, das minhas decisões, daquilo que eu estou construindo da minha vida. E quando a gente vê uma frase de Jesus dizendo, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Esse ânimo, gente, vem de ânima, vem de alma, vem de luz, vem de esperança, vem de perseverança, vem de entusiasmo, que significa Deus em nós, que é o ânimo que a gente tem para recomeçar sempre que precisa recomeçar. Quando a gente vê pessoas que, de repente, perdem a sua casa numa inundação, numa enchente, e aquela pessoa ela não tem outra saída que não seja recomeçar. Uma pessoa que termina um namoro, ela fica triste, ela chora, ela fica mal, mas ela precisa recomeçar. Quando você é demitido e você estava 20 anos naquela empresa, e você nunca se imaginava fora daquela empresa, e de repente vem um corte grande e você é demitido daquela empresa e você precisa recomeçar. O recomeçar está o tempo todo na nossa vida. Ainda bebê, quando a gente está aprendendo a andar, a gente está ensaiando os primeiros passos e a gente cai. Nós não ficamos lá caídos dizendo, olha, como o mundo é difícil para mim. Tentei andar e logo nos primeiros passos, caí. Não vou andar mais. Foi isso que nós fizemos? Nós insistimos, caímos de novo, insistiu, caiu de novo, caiu, bateu a cabeça. Depois que aprendeu a dar os primeiros passos, começou a ensaiar, por desespero da nossa mãe, começou a ensaiar, subir escada, descer escada. E como a gente não desiste nunca, a gente começa a subir em cima da máquina de lavar roupa, em cima da mesa, em cima da beliche, em cima de coisas que não dá. Mas a gente não desistiu dos primeiros passos, nós fomos desbravando. Então nós temos instalados na nossa mente,
no nosso corpo o recomeço, o recomeçar, o aprender de novo. Por que a gente vai perdendo isso ao longo da vida? Por que diante de uma aflição, diante de um problema, a gente para e diz assim, para mim deu, não vou mais, não quero mais? Por que a gente desiste quando a gente tem um problema? Nenhum problema é maior do que a força de Deus na nossa vida. Nenhum problema é maior que a força de Deus na nossa vida. Às vezes a gente está olhando o problema e criando ele como se fosse uma grande montanha que precisa ser escalada. Aos olhos da espiritualidade, como eles conseguem ver tudo muito além, a gente só precisa dar um primeiro passo. Depois a gente dá o segundo passo. E a gente dá o terceiro passo. Porque a gente não pode nunca, de verdade mesmo, desistir da vida. É parar de caminhar, é parar de se esforçar, parar de aprender coisa nova, parar de desenvolver os nossos talentos, parar de fazer cursos, parar de ler livros, parar de assistir coisas melhores, parar de se alimentar melhor, parar de fazer exercício. A gente não pode nunca desistir da gente, de sermos melhores cada dia 1%. Se a gente melhorar, gente, de verdade mesmo, 1% que seja por dia, a gente melhora tanto. E pode ser com qualquer coisa, com hábitos simples, porque nós humanos somos um aglomeradão de hábitos. A gente tem hábito para escovar o dente, hábito para dormir, hábito para tomar banho, hábito para comer, hábito para falar, hábito para sentar, hábito até para pentear o cabelo, tem hábito para tudo. Então, o cérebro humano, ele se acostuma com o hábito, porque quando nós temos um hábito, ele fica no inconsciente e a gente pode fazer sem perceber. E fazendo sem perceber é como se o cérebro não tivesse tanto trabalho. Então, o cérebro não quer ter o mínimo de trabalho possível, para não gastar energia. Então, vamos pegar agora para o lado da nossa vida que está doendo? Se tem um lado da tua vida que está doendo, que está machucando você, você precisa analisar quais os hábitos você tem nesse lado da vida que está machucando. Se é financeiro, eu preciso olhar quais são os meus hábitos. Se eu gasto demais, se eu invisto errado, se eu estou gastando dinheiro de forma que não deveria. Se é físico, eu preciso ver se eu tenho cuidado do meu corpo, como eu tenho me alimentado. Eu preciso cuidar, olhar, ir em profissionais que me ajudem, e a gente tem muitos. Se é emocional, eu também posso cuidar com profissionais, eu posso analisar, eu posso colocar até no YouTube, aprender a fazer uma meditação, eu posso me ajudar. Agora, quando a gente se abandona, quando a gente se larga pelo meio do caminho, fica muito difícil sair do problema, porque o problema ele cresce. É como aquela visita na tua casa, que você quer que vá embora, mas você continua servindo café, você continua dizendo que vai fazer um bolo, você continua dizendo que não, fica mais um pouco, ela nunca vai embora. Então, às vezes, o problema entrou na tua casa e você fica dando atenção para ele na sala de visitas. A gente precisa dizer que está na hora do problema ir embora. Então, eu preciso primeiro parar de dar atenção para ele. Eu preciso dizer para ele que eu não quero mais ele na minha vida. Enquanto eu estiver dando atenção para o problema, falando do problema, mais ele vai ficar. E como tem gente que fala do problema que tem. Tem gente que é conhecida pelo problema. Porque quando vai vindo lá, você fala, ih, lá vem. Já sabe que vai chegar. Porque tem gente que só aprendeu a se relacionar e conversar com os outros até reclamando, só sabe. Só sabe conversar reclamando. Pode reparar, tem gente que cumprimenta o outro reclamando. Analisa uma conversa de 30 segundos dentro do elevador. Ela é interminável, mas dura poucos segundos. Mas ela é terrível. E geralmente ela começa, e esse tempo, hein? Não é assim? Nossa, esse elevador estava quebrado ontem, você viu como ele demora? Nesse elevador sempre tem uma reclamação. Tem gente que aprendeu a cumprimentar o outro reclamando. Então esse é o hábito daquela pessoa. Imagina que as palavras representam como ela é por dentro. Então representam como ela pensa. Então se uma pessoa só reclama, você já sabe que ela só pensa negativo.
Então ela vai ver sempre um problema para cada solução que você colocar para ela. E aí tem uma outra coisa muito agravante, que tem gente que não quer sair do problema, porque ela estando no problema, ela tem a atenção dos outros. Tem gente que estando no problema tem a atenção do filho. Estando no problema tem a atenção do pai. Estando no problema tem a atenção dos colegas de trabalho. Ai, de novo meu computador parou, aí vem todo mundo ajudar. Ela se sente amada, inconscientemente. Todo mundo veio e olhou para mim, porque eu passei mal, me abanaram. Como é gostoso passar mal. Me deram atenção, e uma atenção que às vezes não me deram quando eu era criança. A nossa mente, a nossa cabeça, gente, ela é terrível. E ela pode estar nos sabotando sem a gente perceber. William, mas então como que eu vou melhorar? Eu vou melhorar prestando mais atenção em mim, nos meus hábitos, prestando atenção nos meus pensamentos, me amando, me cuidando, não aceitando qualquer coisa, usando de boas leituras, usando de bons conteúdos, procurando coisas que expanda a tua mente, melhore a sua mente. Foi uma coisa muito interessante que aconteceu essa semana, que eu fui dar uma palestra em Portugal, e lá tem um canal aberto, que eu não vou falar o nome aqui, que passa um programa de tragédia o dia inteiro. De onde? Do Brasil, mas passa lá. E tem gente lá que passa o dia assistindo as tragédias que acontecem onde? Aqui. E aí eu entrava no táxi e a pessoa falava assim, bom, lá eu já sei que vocês não andam de janela aberta, do carro, né? Lá eu já sei que vocês são assaltados no farol. Lá eu já sei que não se pode segurar o telemóvel. E é um barato, porque celular lá é telemóvel, né? Lá eu já sei que não se pode segurar o telemóvel na rua, porque você fica sem. Então, qual é a mensagem que as pessoas têm? Que aqui é terrível. Mas sabe o que é mais triste? É quando esses comentários são feitos para brasileiros e o brasileiro diz, lá é terrível mesmo. Lá é isso, lá é aquilo outro, e aumenta, e aumenta, e aumenta. Gente, o nosso país é maravilhoso. Nosso país é incrível. Nosso país, ele tem sim problemas. Ninguém está colocando uma venda nos olhos dizendo que não tem problema. Nós enfrentamos problemas diariamente. Mas existe muito mais gente boa, muito mais pessoas com a luz acesa do que pessoas na sombra. Todos os dias saem muito mais pessoas para trabalhar do que para assaltar. Todos os dias saem muito mais pessoas para amar do que para fazer o bem. Sai todos os dias muito mais pessoas para cuidar de animais, para resgatar, do que pessoas para fazer o mal para alguns. E que bom que a gente tem muitas pessoas que espalham o bem, que espalham amor, que espalham generosidade, que espalham perdão, porque são essas pessoas que ajudam a iluminar o mundo e a ajudar algumas pessoas a subir mais um degrau da própria escola evolutiva, da nossa própria evolução. E todas as vezes que a gente olhar para um desafio nosso e saber que a gente pode vencê-lo, saber que a gente é forte, saber que a gente tem fé, todas as vezes que a gente olhar para um problema e não adotar esse problema e saber que a gente vai vencer, a gente está honrando Deus que mora em nós, honrando o mundo que estamos, honrando o corpo maravilhoso que recebemos, o dom, a alegria e tudo aquilo que a gente tem de melhor para poder sermos melhores hoje, amanhã e sempre. Muito obrigado pela atenção de vocês e até breve. Obrigado você, William, pelo carinho, pelo amor, pelo conhecimento, pela energia boa, por tudo. Que Deus te abençoe. Aproveitemos este momento
em que podemos receber não palavras, mas sentimentos que nos fizeram pensar. E certamente esses pensamentos bons permitiram a proximidade da força espiritual. Olha que isso é mágico. Lei de atração. Amigos que aguardam a nossa sintonia, muitas vezes insistindo. E aqui há uma condição toda especial que nós alcançamos. Um treino para a vida, sem sombra de dúvidas. Então vamos agora continuar assim, unidos, sob o olhar e a guarda destes amigos que estão ao nosso lado. Assim como estão ao lado dos queridos que se encontram em seus lares, em hospitais, em lugares distantes, em outros países. E todos unidos, vamos suplicar a Deus juntos. Senhor Deus, nosso Pai, que nesta hora o céu do teu amor se abra sobre todos, e uma nesga de luz deste amor, Senhor, possa responder aos aclamos do coração. O Senhor que conhece individualmente cada um de nós, que sabe o que passamos, os enfrentamentos, e que participa também das alegrias, é claro. Nesta hora, olha para cada um e por este caminho iluminado, manda recursos, Senhor, que toque a vida de cada um de nós, e que neste toque, traga para todos, Senhor, bênçãos de libertação, de todo mal, de toda enfermidade, de todo medo, de toda angústia, de tudo que não vem de Deus. Sentimentos que não são bons sejam agora, Senhor, retirados de nós. Tristeza, sim, pode ser até a tristeza justa. Alguém devolveu para a espiritualidade corações que amam, que nesta hora, Senhor, esta dor, essa tristeza seja retirada e se transforme em saudade e em esperança. Que neste momento, Senhor, a tua luz continue a brilhar sobre cada vida. E desta vez, Senhor, para alimentar o coração e a mente de energias boas. Então, Senhor, envia os teus recursos para que todos os que estão conectados nesta hora recebam do teu coração bênçãos de paz, de alegria, de bom ânimo, de esperança, de gratidão, de amor, de equilíbrio, de confiança, de cura, de saúde, de paz. Que estas forças se espalhem onde moramos, afastando energias e eventuais entidades que possam ter se vinculado por alguma fresta que abrimos, a fim de que também, Senhor, o nosso lar, cercado por mourões espirituais que unidos constituem um muro intransponível, possam defender a nossa casa, o nosso lugar, a fim de que o retorno todos os dias seja prazeroso junto aos nossos familiares, que o recubra com uma força extraordinária e que nos ajude, Senhor, a viver, a caminhar confiantes, certos da tua presença, aguardando o teu tempo, mas trabalhando todos os dias para que esse tempo aconteça, não para que ele não aconteça. Que o Senhor nos abençoe e que a paz do Cristo esteja em nós. Que assim seja. Vamos ficar de pé, queridos amigos. Haja paz na terra, a começar em mim. Haja paz na terra, a começar
Senhor nosso Deus, Jesus nosso Mestre e Senhor de nossa vida. Que nós possamos nesta hora erguer as nossas mãos aos céus, louvando o Senhor por tudo que recebemos ao longo deste dia, e ainda mais, Senhor, por tudo quanto ainda se nos promete o coração amantíssimo do Senhor, para todos nós que participamos deste verdadeiro banquete de amizade, de amor, de serenidade e paz. E que tudo isto que neste instante sentimos em nosso coração, possa ser estendido, Jesus, aos nossos irmãos espalhados em todos os países, em todos os lugares do nosso planeta, maiormente, Senhor, onde exista guerra, onde exista o conflito, onde exista o desentendimento, onde possa, Senhor, servir de base para a instalação da chama do Teu amor. Abençoa a todos os Teus filhos, e neste instante, Jesus, que esta bênção que sentimos permaneça sempre no coração de todos os homens, em todos os cantos do mundo. Fica conosco, Senhor, porque nesta hora, mais uma vez, nós Te agradecemos a Jesus, aos benfeitores espirituais, a todos aqueles que velaram por nós e que continuam conosco, pedindo-lhes a permissão para que em seus nomes possamos declarar encerrada a abençoada reunião desta noite. Que assim seja, louvado seja Deus. Buscas na vida um caminho de felicidade, trilhas na terra para encontrar a verdade. Sentes por vezes que só errou e pensa em parar. Eu te digo, amigo, por estar na terra já és feliz. Pense nos santos, quantos sofreram para professar a sua fé naquele que a todos pode salvar. E não desistas, pensas que podes e mais poderás crescer em virtudes e as oportunidades vão se renovar. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada e a solução está na decisão pensada de seguir em frente juntos com Jesus. Abra seu coração, vem me dê a mão, juntos como irmãos, fazer de nossas vidas caminho seguro de evolução. Sempre haverá problemas na caminhada e a solução está na decisão pensada de seguir em frente juntos com Pessoal, boa noite, fiquem com Deus, boa semana, nos vemos na quinta-feira, Deus abençoe a todos. Obrigado por terem Boa estado noite, conosco. queridos. Deus abençoe o coração de vocês grandemente. Jesus, essa minha vida
fazendo tudo em nome do Cordeiro lá da cruz. Poderoso é o nome de Jesus. Jesus, essa é minha vida. Canto a ti, Senhor, todo o meu amor. Livrou minha alma ferida. Tu és o meu rei, és o meu salvador. Só o sangue derramado no madeiro poderá purificar o pecador. Não existe outro Deus pra dar vida à Santa Cruz. Poderoso é o nome de Jesus. Jesus, essa é minha vida. Canto a ti, Senhor, todo o meu amor. Livrou minha alma ferida. Tu és o meu rei.